hoje é com o Subro Pontes. Tudo bem, Subros? Subro. Tudo ótimo. Ouviu, Subro? Então, para a gente começar esse bate-papo, esse papucão, eu queria que você se apresentasse, falasse quem que é o Subro hoje. O que que você faz, Subro? Então, que nem a gente estava falando antes de começar isso, na verdade, meu nome é Lucas, acrescentando isso. Tá? Me chamo Lucas, nunca fui o maior fã desse nome. E Subro é um apelido de infância que pegou. Mas, basicamente, eu sempre fui obcecado por cães, sempre convivi com um zilhão de cachorros e sempre tive uma obsessão muito grande por trabalhar com cachorro. O que eu consegui fazer se tornar realidade uma coisa de, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, não faço ideia. Sou adestrador de cães, recentemente me mudei para os Estados Unidos. Quem acompanha o meu canal no YouTube acho que vai estar meio por dentro da história. E eu nem sei muito o que falar de mim, basicamente é isso. Eu meio que vivo para a função da causa, sou uma pessoa extremamente chata com isso. Então, quando eu não estou trabalhando com cachorro, eu estou tentando ajudar as pessoas na internet a lidar com os cachorros dela. Quando eu não estou na função da internet, eu ainda não faço aqui, tenho vontade de fazer, eu fazia no Brasil, serviço voluntário com ONG. Então, eu meio que vivo em volta dos cães, não tem muito mais o que acrescentar de mim. Certo. Subro, na outra oportunidade que a gente conversou, inclusive foi na criação do treino positivo que a gente teve em Porto Alegre, você falou um pouquinho de como começou tudo isso, que você convivia com cães, né, acho que em apartamento, inclusive, um monte de cães em apartamento, seu pai adestrava. Conta um pouquinho pra gente como que tudo começou. Então, não tinha muito como ser diferente a minha função. Eu cresci com a minha mãe, basicamente, morei com a minha mãe até meus. Não lembro até quantos anos eu tinha, mas enfim, eu cresci morando com a minha mãe. Minha mãe, ela trabalha com banho e tosa de cães desde que eu nasci. Então, eu cresci num apartamento com 15 cães, que é muito cachorro para um apartamento. Uh, Acho que eram 15, tá? Não vou dar um número específico, mas eram muitos cachorros, era muita coisa. Tá? 15 cachorros em E. apartamento. Não, era um caos, eu adorava, né? E tinha iguana, tinha hamster, era um zoológico dentro do apartamento. Assim. E meu padrasto era veterinário. Então, quando eu não estava estudando, eu era pequenininho, eu estava na pet shop onde ela trabalhava. Então, eu estava sempre, quando eu não estava dentro de casa, eu estava na pet shop, vendo ela lidar com o cachorro, vendo o meu padrasto fazer cirurgia, tentando acompanhar tudo isso. Às vezes ele fazia cirurgia dentro de casa também, com paciente de amigo, assim. Então, eu estava sempre meio que acompanhando essa função. E eu sempre me interessei muito por comportamento. Porque eu sempre achei muito interessante a gente. O barulho do vizinho aqui tá atrapalhando muito? Não, não, tá bem tranquilo, Subro. Pode Perfeito. prosseguir. Eu sempre achei muito interessante como a gente pode ter uma relação tão bacana com animais tão diferentes da gente. Então isso sempre me despertou interesse e desde muito pequenininho eu comecei a estudar sobre comportamento de cães. E muito pequenininho, eu digo 7 anos, eu já pegava uns livros que a minha mãe tinha para tentar dar umas lidas a respeito, assim. E, e meu pai, ele sempre gostou da função de treinamento. Meu pai era mais da função do treinamento de cães. Ele tinha um monte de Rottweiler, ele gostava de treinar proteção. Até hoje ele tem uma Rottweiler maravilhosa que faz meio que a guarda da casa. Então eu sempre tive no meio, assim. E sempre tive vontade de trabalhar com cães. Eu acho que começou quando eu tinha coisa de 15 anos, eu acho, ou 14 anos, que eu comecei, não, quero futuramente trabalhar com cães, então eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a correr atrás de conteúdo, fiquei uns bons de uns anos, assim, estudando sobre comportamento, até decidir que eu estava pronto para começar a trabalhar com cães, que eu acho que foi coisa de 5 anos atrás, eu acho, 6 anos, não faço ideia. Infelizmente, agora a coisa está melhorando, né? Há pouco tempo atrás mesmo, não tinha tanto conteúdo bacana no Brasil, todo o conteúdo trabalhava com uma linha mais pesada e mais antiga, então eu tive que passar por um processo de transição, assim, que foi o que eu comentei no Treino Positivo, um processo de transição que foi chato, mas não foi tão chato para mim, porque eu era relativamente novo na área,
para fazer o que eu faço hoje. Então esse foi mais ou menos o meu processo para trabalhar com cães, assim, é uma coisa que não, desde pequenininho andou nessa direção e eu acho que não tinha como ser diferente. Entendi. E hoje você ajuda muitas pessoas a adestrarem, né? A se conectarem um pouco mais com os cães, com o seu canal do YouTube, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, né, Subro? Eu acho que no momento tá com 1.600.000, desde a última vez que eu olhei. E qual O que é foi a um ideia? feedback que eu não esperava ter, para ser sincero. Qual foi a ideia de criar esse canal, na verdade? Então, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com cães, eu trabalhava com uma metodologia bem mais pesada. Assim, os cursos que eu tinha feito, as formas que eu tinha aprendido, com livros que eu tinha lido, com programas de televisão que eu assistia, eu sempre trabalhei com uma forma não tão pesada quanto tem muita gente que faz, mas sempre trabalhei em cima dessa função de ser líder de matilha e trabalhar com correções e tudo mais. E quando a gente adotou o Robin é um cachorro extremamente difícil. Ele é uma mistura muito estranha. Ele é um cachorro extremamente sensível e completamente louco. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, tudo que eu sempre fazia e que me gerava resultados, começou a fazer com que ele se tornasse um cão um pouco apático, coisa que não estava me fazendo bem. E eu comecei a tentar entender o porquê que o que eu estava fazendo não estava tendo o resultado que costumava ter com outros cães. E correndo atrás de informação, graças a Deus eu aprendi inglês quando pequenininho, então eu tive essa facilidade que muita gente infelizmente não tem. E eu consegui achar 2 treinadoras maravilhosas, que são da Califórnia aqui também. Todo mundo me pergunta aí, sim, é a Emily, que tem um canal chamado Kiko Pup, e a Pamela, que também tem um canal no YouTube. E as duas me ajudaram extremamente, muito, assim, a me mostrar o que eu estava fazendo de errado, por que aquele resultado estava acontecendo. Vendo a opinião delas, eu comecei a pesquisar direcionado para esse lado, e comecei a descobrir todo um universo que eu nunca tinha visto antes, uma coisa que eu não tinha visto chegar no Brasil. Eu descobri que fora daquele mundo fechado, daquela bolha que eu conhecia de adestramento, existia muita coisa ainda para conhecer, que eu não fazia a mínima ideia que existia. A partir daí eu comecei a investir em curso do exterior, eu comecei a tentar manter contato com os treinadores de fora, eu comecei a comprar muito livro, eu fiquei meio que compulsivo, assim, eu estava lendo 4, 5, 6 livros por mês, sobre esse conteúdo e investindo o máximo que eu conseguia toda a minha energia nisso. E vendo a mudança drástica de tipo uma semana para outra que eu tive com o Robin, aquilo me fez muito bem. Então eu pensei, tenho que dar um jeito de retribuir isso de alguma forma, porque eu passei por muita dificuldade para chegar nesse conteúdo. Então eu preciso fazer com que as pessoas consigam ter essa facilidade de acesso que eu tive por ter a facilidade de falar outro idioma. E daí eu lembro que eu estava conversando até com o Tomás, o adestrador online, tendo essa ideia em mente. Tipo, eu comentei com ele, isso aí eu descobri toda essa função, meu trabalho mudou um monte e tal, sempre fui meio amigo do Tomás, assim, por causa da função do fórum. E eu falei, eu tinha vontade de fazer um canal no YouTube, mas eu não sei e tal, sempre fiquei meio pé atrás com isso. E daí ele falou, não, faz, vai ser bacana, O Tomás, ele foi um dos primeiros que eu vi, assim, levantando essa bandeira do treino positivo. Então ele falou, né, não, a gente precisa de gente para reforçar essa ideia, então faz o canal, vai ser bacana, me botou uma pilha enorme. Eu gravei, eu acho que 5 ou 6 vezes um vídeo até eu gostar de um. Mostrei para 1 zilhão de pessoas e quando eles falaram, não, tá legal, daí eu resolvi montar o canal no YouTube, não imaginando que ia ter uma repercussão que teve. O canal começou a crescer numa velocidade que eu não esperava também. Eu lembro que em algumas semanas eu tava ali tipo com 60 inscritos, eu fiquei tipo, 60 inscritos, olha só que coisa legal. Não imaginava que ia ter tanta gente e tal. 60 pessoas se inscreveram para ver meus vídeos e a coisa foi crescendo e hoje em dia eu acho que eu tô com 20 e poucos mil, quase 30 mil, o que é uma coisa que eu não esperava ter. Eu acho que é isso que eu tô, não tenho certeza, enfim. Foi uma repercussão que eu não esperava. E a minha ideia, desde o princípio, sempre foi isso, foi tentar mostrar para as pessoas uma forma mais ética, mais prazerosa e divertida de ensinar os cães,
mostrando que tu não precisa brigar com os cães para educar eles e tentar passar para as pessoas o que eu tive dificuldade de encontrar, para ter uma forma mais fácil, assim. Legal. Aproveitando, pode concluir isso, desculpa. Não, então, minha questão com treinamento de cães que eu estava falando no começo sempre foi essa, assim, eu sempre gostei de tentar mostrar para as pessoas isso. Então, a minha função com o Conoec foi essa, por isso que eu gostei tanto do Conoec, abracei tanta causa, por ter um grupo grande de profissionais que pensam parecido comigo, expondo isso, né? E toda vez que eu faço uma palestra, que eu sou convidado para um curso ou qualquer coisa, eu sempre gosto de tentar ajudar para reforçar essa ideia, porque eu acho que o Brasil ainda tem muito que evoluir nesse aspecto. Isso aí. E o pessoal realmente tem te dado bastante feedback positivo com o canal, né? Aproveito para te dar os parabéns aqui. Aproveitando, o que é o adestramento para você, Subra? Isso é uma pergunta delicada. Eu, para ser sincero, eu nunca gostei muito da palavra adestramento. Sempre usei mais treinamento do que adestramento, e mesmo assim, treinamento é uma palavra que eu também acho que exemplifica meio mal o que a gente acha. Porque o que acontece? Quando se fala em adestramento, a primeira coisa que vem em mente é truque. E truque não no sentido geral da coisa, mas truque no sentido bobo, aquela coisa para se aparecer, assim. Várias vezes as pessoas me ligam para ir atrás do trabalho e falam, então, eu queria educar o meu cachorro e tal, eu não me importo, eu não quero que ele faça malabarismo, que ele faça não sei o quê, que ele sente, que ele dê a patinha, eu só quero que ele se comporte bem. Então, eu vejo muita gente botando, tipo, adestramento, obediência, educação, não sei o que, e abrindo tudo em várias raízes, assim, do que é o treinamento de cães. Ao meu ver, tudo que a gente ensina para o cachorro tem um propósito, e o cachorro, como qualquer espécie, ele aprende 24 horas por dia. Então, quando fala em adestramento, para mim, o que é adestramento é a educação do cachorro em geral. É a gente estar ciente de como o cachorro aprende, como as consequências do ambiente onde o cachorro vive influenciam no comportamento dele, para que dessa forma a gente consiga induzir ele, né, guiar ele até ter um comportamento mais compatível com a nossa sociedade ou com o que a gente espera dele. Então, eu acho que truque faz parte disso, eu acho que truque várias vezes tem muito mais do que só uma coisa para se aparecer. Então, adestramento para mim, quando se fala em adestramento, ao meu ver, é a relação que a gente tem 24 horas por dia com o cachorro, tanto quando a gente está com ele quanto a gente não está com ele, para fazer com que ele se comporte de forma mais adaptável com a sociedade, digamos assim. E por que adestrar, por que treinar o cão, Subro? Qual que é a importância disso na vida do cão e das pessoas? Então, da forma que eu vejo, o processo, a gente estava até conversando isso antes, o processo de evolução dos cães foi uma coisa bem esquisita, porque não foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa que teve totalmente intervenção humana. Então, tem muita gente que eu vejo falando, porque o cachorro tem que fazer isso, 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 porque é assim que ele se comportaria na natureza. Mas o que é o cachorro da natureza? Os cães, eles passaram por um processo longo de evolução, coisa de 14 mil anos, até chegar no que eles são hoje, e a gente tem uma importância gigantesca nesse processo evolutivo, porque foi a gente que moldou esse processo evolutivo. Foi a gente que direcionou, foi a gente que guiou a direção com que os cães iriam evoluir, para que eles conseguissem conviver com a gente de forma mais interessante para ambos, assim. Então, a relação homem e cão é uma coisa muito antiga, e a gente tem que lembrar que cães são animais, que nem eu tinha falado no começo agora, extremamente diferente da gente. O que motiva um cachorro é uma coisa completamente diferente do que motiva uma pessoa. E a gente colocou eles na nossa sociedade. Então, se a gente deixar ele se comportar da forma que o instinto dele guia ele, não vai dar certo. A gente vai acabar ficando frustrado, a gente vai acabar tendo vários problemas com ele. Ele vai acabar sendo infeliz porque o ambiente dele não vai estar cooperando com a forma que ele quer ser. E normalmente isso gera uma frustração gigantesca nas pessoas. A pessoa se sente mal por ter um cachorro desse jeito.
a pessoa acaba ficando frustrada e descarregando essa frustração no cachorro, que também não é legal para ele. Então, assim, falando que nem eu tinha comentado, da minha visão de adestramento, então a questão de educação como um todo, eu acho que é a coisa mais importante e a melhor coisa que a gente pode fazer para a vida do nosso cachorro e para a nossa é investir em conhecimento. Porque no momento que a gente coloca um cachorro na nossa sociedade, ou a gente pode se adaptar com o comportamento dele, ou ele pode se adaptar com o nosso. E é muito mais fácil a gente ensinar um cachorro a se comportar numa sociedade humana do que os humanos tentar se comportar como, né, para se adaptar na sociedade dos cães. E não é difícil, sabe? O comportamento dos cachorros é uma coisa muito simples, porque o processo de evolução deles foi feito para que eles conseguissem trabalhar em cooperação com a gente. Então, para mim, cooperação é a palavra-chave. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é investir em conhecimento para que a gente possa guiar o cachorro por um processo para que ele se comporte de forma mais compatível com a sociedade em que a gente vive, porque assim, a gente vai ser mais feliz com o cachorro que a gente tem, e ele vai ser mais feliz porque ele vai conseguir estar em maior sintonia e não vai precisar passar por aquelas frustrações diárias de não estar sendo bem correspondido. Legal, super. E partindo um pouco para a parte mais técnica, assim, qual que seria o conceito de clicker training? Então, peço desculpas também já pelo barulho, eu acredito que o barulho deve estar incomodando um pouco, mas justo porque a gente começou a conversar, a vizinhança inteira resolveu atrapalhar. Então, clicker training, o clicker training é um termo que hoje em dia já não tem mais significado nenhum. Assim, o que acontece? Quando o treinamento de cães, como eu já falei várias vezes e repito, quando começou, era um processo inteiramente focado em correções. Correções, quando a gente diz, é punições, sim, é criar situações desagradáveis para o cachorro para fazer com que ele pare de se comportar da forma com que ele se comporta. E essa ideia foi sendo reforçada durante vários e vários anos por vários treinadores que trabalhavam dessa forma, que antigamente, de fato, eles viam os cães como lobos domesticados e achavam que a única forma era essa. E essa ideia, infelizmente, vem sendo reforçada até hoje por vários programas de TV, por vários livros e por vários cursos que acontecem mundo afora. Porém, o pessoal que começou a trabalhar com animais marinhos e o pessoal que treinava com aves e todas essas funções que fazia com que fosse inviável trabalhar usando correções, né? Eu acredito que seja a pior ideia do mundo tu aplicar uma correção num urso, por exemplo. Não acho uma ideia segura. E é uma coisa que é inviável fazer com animais marinhos. Não concordo com o treino que eu vejo em animais marinhos. Hoje, essa semana mesmo, a gente estava falando sobre toda essa função do SeaWorld, que eu acho um absurdo o que eles fazem com os animais, mas o treino é feito com reforço positivo, porque é a única forma de trabalhar com animais que tu não pode ter intervenção física. Então, o pessoal começou a trazer isso para os cães e começaram a ver que dava para treinar cães sem precisar de uso de força e intimidação. E o termo clicker training, no princípio da coisa, veio guiado daí. Porque se for ver um treino de aves, se for ver um treino de animais marinhos, eles sempre usam um marcador. E o clicker é um marcador. Então, quando a gente falava em clicker training, a ideia era o treino sem intimidação. Quando eu falo em clicker training, é isso que eu quero dizer. É esse treino onde a gente consegue filtrar todos os tipos de intimidação e educar o cachorro somente na base de guiar ele em direção ao caminho que a gente quer que ele faça e mostrar para ele que essas escolhas são boas para ele, de forma com que ele pense, pô, se comportar dessa forma é mais interessante para mim, então eu gosto de me comportar assim. Então, quando se fala em clicker training, para mim é isso, é o trabalho sem intimidação total. Ao longo do prazo, o que aconteceu foi as pessoas trabalhavam com a ferramenta, o clicker, e com intimidação e começavam a se intitular de clicker trainers. Daí o pessoal começou a usar o termo adestramento positivo, que é uma coisa que eu uso porque eu acho que é fácil das pessoas entender. Já vi em vários vídeos aliás, do Conoec, o pessoal falando sobre a questão do positivo, que fica meio confuso, porque punição positiva é uma coisa que eu não concordo, mas também é positivo, então quando eu falo em positivo é só o lado bom mesmo.
Então comecei a usar o termo adestramento positivo, mas tem várias pessoas que falam que usam treinamento positivo porque trabalham com recompensa, mas também usam coleira de choque. Então a gente tem a própria Emily, que é a treinadora que eu falei, que criou o termo treino de reforço progressivo para dizer a mesma coisa. Então esse termo ele vai mudando ao longo do prazo e todos querem dizer a mesma coisa, mas ninguém sabe o que ele significa. Mas ao meu ver, clicker training é isso, é treinar excluindo qualquer tipo de intimidação física ou psicológica. Entendi, super. Você comentou no início do nosso bate-papo que você buscou muito material fora do Brasil e tal. E hoje você não mora mais no Brasil. Eu queria perguntar para você qual que é a diferença que você sente nessa questão do adestramento aqui no Brasil e fora do Brasil. Aonde que a gente está pecando aqui isso? Então, eu não tenho como dar informação geral sobre como tudo funciona fora do Brasil. Como eu já falei, conheço excelentes treinadores da Europa, conheço excelentes treinadores do Canadá, conheço até excelentes treinadores do Japão, mas eu não sei como o cenário funciona no geral. Então eu só tenho conhecimento mesmo para poder falar com certeza de como as coisas funcionam no Brasil e como as coisas funcionam nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu noto, eu não sei dizer exatamente qual seria o ponto-chave em que o Brasil teria que mudar para chegar em como as coisas estão aqui, mas eu acho que tem vários pontos que influenciam nisso. Tá? Em primeiro lugar, o tratamento dos cães. Os cães, eles são... O pessoal daqui investe mais capital em cães por inúmeros motivos. Em primeiro lugar, acho que um dos mais fortes é a questão da legislação. Aqui a legislação é muito mais rígida com tudo. Então, o que acontece? Se eu tenho um cachorro agressivo no Brasil e meu cachorro responde de forma agressiva para uma pessoa, com certeza a consequência que isso vai ter para mim no Brasil vai ser muito mais leve do que a consequência que isso teria para mim aqui. E então o pessoal que tem um cachorro, que vai pegar um cachorro, acaba investindo mais em treinamento desde o filhote, para evitar que o filhote se comporte dessa forma, ou se o cachorro se comporta assim, a pessoa fica mais assustada e vai atrás de um treinador. Aqui as casas não costumam ter um pátio na frente cercado, para que a gente possa só atirar os cachorros ali latindo. Então a gente tem que deixar o cachorro dentro de casa, o que faz com que o cachorro destrua toda a casa. A gente tem aqui atrás de um profissional. Se o meu cachorro aqui latir quando eu tô fora, a minha multa é bem salgada, então eu vou contratar um profissional para o meu cachorro não latir. Então acho que todas essas coisas influenciam na busca por um profissional. Também o país inteiro investe mais em cães. Por exemplo, aqui eu lembro que eu sou de Porto Alegre. Em Porto Alegre eu conheço pelo menos 2 parques para levar cães, específicos só para cães. Ambos os parques são extremamente mal construídos. São uns ambientes que não são bacanas, os cachorros lá têm problemas de comportamento, então é super normal a gente ver briga nesses parques, e é uma função meio delicada. Aqui aqui tem muito parque para cachorro. Os parques, eles, óbvio que vai ter gente sem noção que vai levar cachorro que briga, mas é menor. Os parques têm 1 milhão de regras de o cachorro não pode montar no outro, o cachorro tem que ser isso, o cachorro tem que ter aquilo, e para ter uma convivência melhor, o parque que tem mais perto daqui é um parque que ele é dividido em 2 partes, então um é só para cachorros de até tantos quilos, que são cães de portes pequenos, e um de portes médios e grandes. Então eu sinto que o pessoal daqui investe muito mais em cães. Então o adestramento acaba sendo uma coisa muito mais conhecida aqui. Não só o adestramento, mas até o trabalho de dog walker, o trabalho de pet sitter. Aqui tu vai ver passeador que cobra tipo $30 por meia hora de passeio. Se eu chegar no Brasil e cobrar R$30 por meia hora de passeio, a pessoa não vai aceitar. Porque eu acho um preço salgado. Assim. Eu conheço treinadores aqui que cobram $125 a hora do adestramento. E o pessoal paga sem tentar pechinchar, porque é o preço, é um trabalho que precisa ser feito. Então isso é uma coisa que eu acho que influencia muito nessa diferença. É um trabalho que precisa ser feito, né? Exatamente. E o pessoal aqui enxerga isso como necessidade. Assim, aqui se eu tenho um cachorro, eu preciso treinar ele. No Brasil, eu tenho a impressão que as pessoas tratam adestramento como
um luxo. Assim, as pessoas que têm dinheiro... Eu vi uma frase dessa uma vez, o cara falando, porque eu não sou rico para adestrar meu cachorro, sabe? Então a pessoa vê o adestramento meio que como uma coisa luxuosa, não como uma coisa que tu precisa. Porque, como eu falei, adestramento não significa que eu vou ter que pagar um adestrador e vou ter que treinar toda semana, investir um monte de tempo. Eu posso simplesmente comprar uns livros online. Livro online não é caro. Tem canal no YouTube, tem o fórum do adestrador online, que tem muito conteúdo bacana. Então, eu não preciso gastar muito dinheiro para entender sobre comportamento. Essa mentalidade que eu acho que o brasileiro precisa ter. E outra coisa que eu vejo é muito preconceito por parte dos brasileiros. Aqui também tem um monte, não tá imune disso. Aliás, eu tenho visto muita gente com coleira de pino e coleira de choque aqui, muito mais do que eu via no Brasil, para ser sincero. Mas eu vejo menos gente de enforcador. E eu vejo muito mais gente com peitoral, trabalhando com petisco e tudo mais. Tem escolas de adestramento gigantescas aqui que trabalham só com estímulos positivos. Então, eu acho que o cenário de treinamento do Brasil ainda sofre muito preconceito. As pessoas que, ao invés de pensar, de repente, se tem tanta gente falando, de repente dá para treinar um cachorro sem intimidação. Eu não acredito, mas de repente tem como, então vou ir atrás. Vou de fato tentar. Só que eu vejo muita gente que pensa, acho bobagem, acho que não precisa, acho que é frescura. Daí a pessoa vai lá, tenta um pouquinho sem muito estudo e vê que não funciona e o resultado com correção é mais rápido e a pessoa acaba só chegando lá e levantando uma bandeira falando, é impossível, é bobagem, e acaba espalhando essa mensagem também. Então, eu acho que 1 milhão de fatores influenciam nisso. Não sei como falar esse é o ponto-chave, mas a diferença é muita mesmo. Infelizmente, né? Mas tá mudando, tá mudando. Quando eu comecei a pesquisar sobre treinamento sem intimidação, era muito mais difícil de encontrar conteúdo. Agora, todo ano vem uma cacetada enorme de treinadores excelentes de fora do Brasil fazer curso. Infelizmente, os cursos são todos em São Paulo. E também são absurdamente caros, mas tem livros legais de fora sendo traduzidos, como o Consenso, que eu sempre falo. A gente tem várias pessoas que levantam essa bandeira. O Léo da Tudo de Cão, que está ajudando bastante a função do Conoec, que eu admiro extremamente o trabalho. Então, a gente tem muita gente agora espalhando essa mensagem e o Conoec está sendo uma ferramenta muito bacana para ajudar nisso também. Então, eu acho que é um processo que caminha devagar, mas desde que não pare, eu acho que vai chegar em algum lugar, assim. Essa é a ideia, né? Sobre a gente difundir essa ideia. E outra coisa, ainda falando dessa questão dessa diferença para o Brasil, eu lembro que quando você estava migrando para os Estados Unidos, você comentou sobre um documento que a FLI, né? Isso. Ela precisaria ter para você poder levar ela para os Estados Unidos, que eram alguns pré-requisitos. Como é que funciona esse documento? O que seria, no caso? É completamente certeza de o processo para trazer os cães até aqui, porque, infelizmente, eu ainda não consegui trazer eles para cá. Eu acho que é mais justo para eles deixar com que eu consiga preparar todo o cenário para conseguir receber eles de forma sensata, né? Uhum. Porque eu sei que agora, infelizmente, a forma que as coisas estão andando agora, se eles estivessem aqui, ia mudar um pouco a dinâmica da coisa, eu acho que podia atrapalhar. Então, para que tudo fosse melhor, a gente acabou decidindo que a gente deixaria eles com a mãe da minha namorada, que é uma pessoa que cuida excelentemente bem deles, que por conviver com a gente, sabe como as coisas funcionam na nossa cabeça. Então, ela tem o mesmo tratamento. Ela até me mandou vários vídeos dela treinando truques com o Robin, que eu achei sensacional. E a gente ainda está num processo para estabilizar tudo, para conseguir trazer eles aqui de forma mais inteligente, assim. Eu acho que quando toda escolha é uma renúncia, e quando a gente decidiu que a gente ia mudar para cá, isso são partes do processo que não são bacanas, mas a gente tem que fazer. Mas
acredito que não vai demorar muito para a gente conseguir trazer. Eu já meio que pesquisei como funciona a situação e eu já viajei no Brasil com cães, que é uma coisa que o pessoal também pergunta bastante, que isso eu consigo falar direitinho. O que acontece é, para qualquer tipo de viagem de avião, eu sei que os cães eles precisam ter o ciclo de vacinação completa, então aquela vacina que o cachorro toma, o ciclo de vacinação quando é filhote, toma aquele reforço, tem que estar em dia, e o cachorro tem que ter antirrábica. E isso tem um processo, eu não lembro quantos dias, mas eles pedem um tipo, até tantos dias para não estar vencida, né? Então quando a gente foi viajar, a gente viajou por Rio com a Flea recentemente, e a gente teve que vacinar ela, para a vacina tá tudo certinho. E o cachorro ele também precisa de um atestado médico, então a gente levou ela no veterinário e o médico fez um atestado falando, porque o cachorro não tem nenhuma doença contagiosa, tá livre de tudo mais e tal. A Flea, a gente achou que podia ser uma dor de cabeça porque ela tem sarna demodésica, e um pouco antes da viagem meio que atacou, então ela tava com a orelha meio feia, mas no próprio atestado a veterinária comentou isso, isso é uma doença que não é contagiosa, é uma doença genética e tudo mais. Daí a gente teve que reservar o lugar dela com antecedência. Como a Flea é pequenininha, ela pôde ir embaixo do banco do avião. E a gente só precisou, de fato, pagar a passagem dela com uma reserva com antecedência. A gente precisou do atestado médico da vacinação dela. Mas são pré-requisitos clínicos, no caso, né? Isso. Todos, e o cachorro não pode estar com pulga também. Mas isso é uma coisa que eles falam. A questão de comportamento. Para a questão de comportamento. Sim, beleza, chego ali. Então, só para finalizar isso, para não ficar incompleto, eles não checaram nada nela quando a gente foi botar, eles nem só viram que tinha um cachorro na caixinha. Então, para viagem nacional é isso. Para viagem internacional, se eu não me engano, a única coisa que muda é que ele tem que ter um atestado internacional também, que eu acho que é um veterinário da própria companhia ali, do próprio aeroporto, que faz uma avaliação. E dependendo do lugar que tu vai, as regras se aplicam diferente. Então, o cachorro tem que ter uma vacina específica, alguns lugares pedem quarentena, então é um pouco mais delicado. Na questão de comportamento dos cães, que é uma coisa extremamente importante, a gente tem que estar ciente que o cachorro vai ter que ficar dentro de uma caixa de transporte e que uma viagem pode demorar muito tempo. Por exemplo, a viagem que eu peguei do Brasil até aqui, eu peguei uma escala em São Paulo, a gente ficou um tempo em São Paulo, daí eu peguei uma escala até Detroit, que a gente ficou um tempo lá e depois a gente veio para cá. Então, ao todo, isso contou mais ou menos umas 23 horas de viagem. 23 horas dentro de uma caixa de transporte é muita coisa. Então, a gente tem que estar ciente que o cachorro ele tem que conseguir ficar dentro de uma caixa de transporte. Óbvio que a gente vai ter pausas, né, para o cachorro ir no banheiro e tudo mais, quando a gente pousar nos lugares. Mas essa foi uma preocupação minha, porque a Flea, ela sempre gostou da caixinha de transporte, ela sempre foi acostumada com a caixinha de transporte, mas eu nunca tinha deixado ela muito tempo dentro. Então, com mais ou menos um mês, eu acho, de antecedência, antes da viagem que a gente levou ela para o Rio, a gente começou a acostumá-la com a caixinha de transporte a qualquer custo. Então, assim, ela começou a dormir dentro da caixa de transporte dela. Com o tempo, quando ela estava acostumada a dormir dentro, a gente começou a fechar a porta da caixa de transporte enquanto ela estava indo para ela ver que ela está fechada e dormir de qualquer forma. As refeições dela começaram a ser dentro da caixa de transporte para que a caixa tivesse um significado mais interessante para ela. Eu trabalhei muito em truquezinhos usando a caixa, tipo pedir para ela entrar na caixinha, ela deitar e daí eu chamar ela, a ponto que a caixinha de transporte virou um reforço. Então eu conseguia pedir, ela gostava tanto da caixinha que eu podia pedir uma sequência de truques e como recompensa a caixinha dela correndo toda empolgada e deitava lá dentro. Então isso foi uma coisa muito legal. Comecei a fechá-la dentro da caixa e deixar a caixa virada para a parede para que ela não conseguisse nos ver enquanto a gente, sei lá, via um filme ou coisa assim. Então a gente passou por um processo com a caixa de transporte. E no avião, a gente botou ela na caixa de transporte, botou ela embaixo do banco, ela capotou na mesma hora e dormiu o voo inteiro. Então isso é uma coisa, eu acho que a única coisa que a gente tem mesmo que se preocupar é isso. Tem gente que fala, porque eu vou medicar o cachorro para ele ir dopado no voo. Eu não acho uma coisa legal. O cachorro pode ter algum problema em relação à medicação, que a gente vai estar no ar, então a gente não vai ter como solucionar. Principalmente se o cachorro,
ainda vai ter que viajar naquela parte de baixo, no porão, onde a gente não vai ter acesso a ele. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é toda vez que antes da gente decidir viajar com o cachorro, é fazer um plano com 1 ou 2 meses de antecedência, no mínimo, para garantir que ele vai conseguir ficar dentro da caixa de transporte sem se preocupar com ele. Que é aquilo que você sempre fala até, né, sobre para quebrar em pequenas partes, né? Então... Isso, exato. A gente tentou associar a caixa de transporte com tudo e a gente foi fazendo tudo gradual, que nem tudo que a gente faz. Então ela começou ficando 5 segundos na caixa de transporte, começou a ficar 10 segundos na caixa de transporte, com a caixa aberta, daí a gente começou a fechar a caixa, daí ela ficava 15 minutos na caixa, daí ela ficava 20 minutos na caixa, daí 20 minutos com a gente fora da sala. Então a gente foi meio que moldando isso até que a gente conseguisse chegar no ponto onde ela dormia dentro da caixa de transporte sem nos ver. E até que a gente conseguiu chegar ao ponto dela ficar 2 horas, que foi o tempo da viagem do Rio, dormindo dentro da caixa de transporte, embaixo do banco, sem se preocupar. Na ida, quando o avião pousou, que teve impacto, ela meio que se assustou, assim, acordou e olhou para os lados, mas ficou tranquila, conseguiu relaxar, porque ela estava dormindo, então ela acordou com o barulho. E na volta, ela nem acordou. Eu achei que ela ia acordar e o avião pousou, mexeu, e quando eu olhei, ela ainda estava dormindo, atirada na caixinha. Então, tudo tem que ser feito antes e bem pensado para evitar qualquer tipo de trauma. A última coisa que a gente precisa é botar o cachorro no avião e o cachorro chegar do outro lado completamente apavorado com isso, que acontece com muita frequência. Né? Ela vê a caixa, sai correndo. Não, caixa para mim é uma coisa que muita gente tem preconceito com a caixa de transporte, pensa que o cachorro vai ficar preso e tudo mais, mas a Flea, ela vê a caixa dela como um porto seguro, ela adora estar lá dentro, e isso é uma coisa muito importante de se fazer, porque quando a gente precisar... A Flea, se ela abre a caixa de transporte, ela corre para dentro, sem nem saber para onde é que ela vai e o que ela precisa, ela corre porque ela gosta de estar lá. Então, isso é uma coisa muito bacana da gente fazer, e é importante que a gente tenha uma associação positiva com a caixa de transporte. Legal, Subro. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que são apaixonadas por cães e que, inclusive, têm um sonho, algumas delas, de trabalhar com os cães, qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Difícil, viu? Eu acho que, assim, eu tenho certeza que o mercado pet é um mercado que está em expansão agora. E tem muita gente que está investindo nisso visando a questão monetária. Então, vou abrir uma pet shop porque é um business bom. E eu acho que cães, da forma que eu vejo, é uma coisa que, na verdade, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de business, eu acho que a gente tem que entrar nele de coração, assim. Se a gente não amar o que a gente faz, é difícil das pessoas amarem o nosso trabalho. E a gente precisa que as pessoas amem o nosso trabalho para conseguir chegar em algum lugar, certo? Então, assim, o que eu falo é visando as pessoas que, de fato, amam cães e querem trabalhar com os cães por um propósito, não porque é um business em expansão. Para as pessoas que fazem isso, para as pessoas que visam a questão monetária, a minha dica, a minha mensagem é: vai fazer alguma coisa que tu gosta e não coloca o dedo nos cães, porque é esse tipo de gente que prejudica a área. Agora, para as pessoas que amam cães e para as pessoas que querem trabalhar com cães para ajudar os cães ou por uma questão de sucesso próprio, assim, por se sentir bem fazendo, que é o motivo pelo qual eu faço, e tenho certeza que várias pessoas fazem, no momento que a gente escolhe uma causa, no momento que a gente está decidindo trabalhar com animais, é porque a gente ama animais. E se a gente ama animais, a gente sempre tem que tentar nos colocar no lugar deles e fazer com que o processo seja legal para eles também, porque é por isso que a gente está entrando na área, certo? Então, como eu falei no começo, a gente não precisa gastar milhões para conseguir entender sobre cães, ou sobre gatos, ou sobre qualquer animal que a gente quiser. A gente não precisa contratar profissionais para fazer isso. Então, quem está começando e quer melhorar a convivência com o cachorro, quem está começando e quer se tornar adestrador, quem quer se tornar tosador, quem quer abrir uma pet shop, quem quer ser veterinário, enfim, qualquer coisa relacionada a cães, o que eu digo é, estudem,
o que mais tem agora na época de internet é conteúdo. Então, procurem por formas éticas, formas bacanas pro animal de trabalhar com eles, porque tudo fica muito mais fácil assim. E se a gente trabalhar com o que a gente gosta, fazendo uma coisa de uma forma que a gente gosta, eu acho que não tem erro. Eu acho que se a gente investir a coisa de coração, dá certo, é uma coisa inevitável. E eu acho que eu sempre acreditei nisso. É uma coisa que a minha vida me mostrou que as coisas são assim. Eu comecei a investir em cães por uma paixão. Fiz o meu canal com a intenção de ajudar, meu canal deu certo. Até não falando só sobre cães, uma recomendação não só sobre cães, mas estudarem sobre atitude mental positiva. É um termo. Eu tenho ele tatuado aqui, quem não conhece, tem escrito PMA. Isso é Positive Mental Attitude. É meio que a minha filosofia de vida, eu sempre ando junto com isso, com cães. E eu acho que tudo que a gente fizer de coração, tendo certeza que vai dar certo, vai dar certo. Então, a minha recomendação, como sempre eu ando em círculos no assunto, faz porque ama, vai atrás de conteúdo. Tem muito livro legal na internet, tem muito profissional bacana. Eu sempre tento ajudar como eu consigo. Tem vários profissionais que também fazem isso pela causa. Tem fóruns na internet, tem artigos, tem páginas do Facebook. O que mais tem nesse mundo é gente bem intencionada tentando ajudar. O Conoec é um exemplo maravilhoso disso, sabe? É um conteúdo bom e de graça para as pessoas. Então, a gente não precisa gastar milhões para ter conhecimento. E a gente não precisa contratar profissionais para fazer isso. A gente não precisa fazer 1 zilhão de cursos e gastar 1 zilhão para conhecer a área. Então, só investir e sempre buscar uma forma, sempre buscar por conteúdo, filtrar conteúdo, tentando não usar intimidação. Porque eu acho que se a gente faz isso porque gosta, eu acho que intimidação é uma coisa que não cabe aí. Então, é uma bandeira que eu sempre vou levantar e sempre vou continuar sendo muito chato a respeito. Tá ok. Subro, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E em breve a gente tem um novo bate-papo aí. Boa noite. Perfeito. Boa noite.